Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo seja louvado. Amém. Que nós vivamos para o louvor da sua glória. Tive muita dificuldade de ler o livro A Cabana. Levei mais de 6 meses com o livro na minha cabeceira. Pegava, lia um pedaço, guardava, tornava a pegar, lia outro pedaço, guardava. Não conseguia ruminar as ideias que William Paul Jung queria colocar naquele livro sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus preconceitos são extremamente grandes. Eu tenho uma formação religiosa de tradição. Meu avô já foi batista lá do passado. Então eu tinha uma formação religiosa. Eu não conhecia o Evangelho. Eu vim conhecer o Evangelho aqui em Londrina. Já depois de pastor, alguns anos. Conhecia o engessamento da religião. E a desconstrução desse processo não tem sido fácil. Porque nós somos formados como casca de jabuti. Ali dentro estamos presos e retidos. O jabuti engorda para dentro, ele não engorda para fora. Ele cresce, mas ele engorda para dentro, porque a casca não permite. Há uma carapaça pesada. E a religião tem sido a mais terrível das invenções do diabo na face da terra. Porque deixa as pessoas viciadas com algo endógeno, de dentro. E ela não sabe que está viciada. E, de um modo geral, as pessoas vivem na igreja, mas não são libertas. Elas falam de Deus, mas não conhecem o Deus do qual elas falam. Há muito conhecimento teológico por aí, mas pouco conhecimento relacional. E Baxter Kruger resolveu voltar à cabana. Ele resolveu fazer uma leitura. Ele é um teólogo. E uma coisa que me chamou a atenção neste livro, que é De Volta à Cabana, foi essa expressão, Mac. Mac é o personagem do livro, que é Mackenzie Allen Phillips. Aquele pai que perdeu a Missy, a filhinha. Num abuso, num momento de maldade, de um abusador, que nada mais é do que a história do William Paul Jung. O escritor foi abusado quando criança. Ele sofreu vários abusos, não só sexuais, mas morais e religiosos. Mas ele viveu dentro da religião. E como abusado, ele resolveu escrever, depois que a sua esposa exerceu um papel de libertação na vida dele, porque foi descoberto que o abusado normalmente é abusador, ou ele vive numa vergonha que ele precisa arranjar um jeito. E ele estava tendo um caso com uma mulher. E a esposa descobriu. E ao descobrir, ele verificou que não estava no inferno. Porque quem ama não joga pedra. Quem ama restaura. E aquela mulher exerceu um papel, por isso que
no início do livro, ele fala dela, da Kim, como uma mulher que salvou a minha vida. E ele escreveu aquele livro para contar aos filhos dele o que era a religião e o que era o Evangelho, que é o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papai, Jesus e Saraiu. Então ele usa toda uma linguagem e ele fez 15 volumes, que era para os seus 4 filhos e alguns amigos. Só que os amigos disseram, isso não pode ficar assim, tem que passar para frente. E só no Brasil, esse livro já foi vendido para mais de 3 milhões de exemplares. É um fenômeno de comunicação. E o livro tem umas coisas muito interessantes, porque ele disse, ele é um escritor comum, aliás, ele nem é escritor. Ele é um pai. Um homem que tinha 3 empregos para sustentar a família e que contou a história para os filhos. E essa história, ele disse, eu não quero que o Senhor abençoe nada meu. Eu quero estar no lugar da tua bênção. E no lugar da bênção de Deus, Deus disse o seguinte, me dá a sua historinha e conta para seus filhos que eu quero contar para os meus. E a historinha dele tem muitos aspectos salvadores. E Mac, que é o Mackenzie, não encontrou auxílio efetivo nessa religião que nós conhecemos, seja ela batista, presbiteriana, metodista, católica, espírita, budista, confucionista, esse sistema que o homem criou para aprisionar pessoas. E ele, especialmente no meio cristão, evangélico, protestante, não encontrou no qual tantos de nós fomos criados. Para ser exato, ele acabou encontrando a cura, mas foi preciso desconstruir quase tudo aquilo que lhe haviam contado sobre Deus, sobre si mesmo e os demais sobre a vida. Mas não sobre o que ele ouvira sussurrando no Espírito Santo. Saraiu foi que ensinou muita coisa para ele. E para mim, como teólogo, isso é Baxter Kruger dizendo, para mim como teólogo, é aqui que está a parte mais fascinante. O que Mackenzie encontrou foi a pura bondade e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A antiga verdade que um dia transformou o mundo. A cabana é a voz da igreja original chamando-nos de nossa loucura de volta ao verdadeiro lar, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nesta habitação de relacionamento. A história dentro da história é que Paul Jung, por intermédio da vida trágica e da cura de Mackenzie Allen Phillips, achou um jeito de escapar dos dragões vigilantes do legalismo e do racionalismo em que foi transformada nossa crença e de nos apresentar a verdade que liberta. É verdade que a verdade é uma pessoa que partilha a vida e todas as coisas em seu amor voltado para o outro com seu Pai, na maravilhosa liberdade do Espírito Santo. É uma pessoa que atravessou todos os mundos para nos encontrar em nossa dor. É uma pessoa que trouxe com ele seu Pai e o Espírito Santo juntos. Em algum lugar dentro de nós sabemos que isso é verdade. Mas temos medo. Temos muito medo. Pois quando esse fio é puxado, muitos tapetes começam a se desfazer. Contudo, no exato instante em que você tem medo de que seu mundo seja
parecido, descobre que alguém com letra maiúscula, está tecendo um novo tapete da simplicidade, da liberdade e da vida inimagináveis. No meio da história, quando Mac está sendo amado através de um processo de cura de aproximadamente 15 passos, Sofia, a sabedoria, a velha linguagem do Velho Testamento, que é Cristo no Velho Testamento, o exorta com palavras que todos que os amam a vida devem observar atentamente. Talvez, diz a sabedoria, sua ideia de Deus esteja errada. Depois Saraiu lhe diz: disponha-se a reexaminar aquilo em que acredita. Talvez a sua ideia de Deus esteja errada. Disponha-se a reexaminar aquilo em que acredita. Salmo 110. Salmo 110, 1. Nós estamos caminhando em cima deste salmo que precisamos reexaminar o Deus. Que Deus é o seu Deus? É o Deus de Jesus? Ou é o Deus da tradição das religiões? Qual é o Deus que você conhece? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Continue. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. São 7 versículos. São 7 passos muito interessantes. Nós estamos ainda no primeiro. O Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, verso 1, por favor. Disse Javé, Senhor escrito com todas as letras maiúsculas, ao meu Senhor, Jesus encarnado, que veio realizar uma obra contida no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele é a encarnação do Verbo, mas ele e o Pai disse: eu e o Pai somos um. E o outro, o Paráclitos, junto com ele, um. Javé disse ao meu Senhor, a Jesus, a encarnação do Verbo. Cristo é o Messias, é o ungido. Jesus é o homem. Cristo, Jesus, é Deus homem. É Deus habitando conosco. Para um dia, Deus habitar em nós. Conosco, Emanuel, Deus com, aqui na terra. Corpo e corpo não se entram, mas um dia o Espírito de Cristo vem habitar em nós. Então ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te
à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós já estivemos vendo primeira vez que estivemos abordando este assunto aqui, a questão da encarnação e de Cristo realizando uma obra e tendo completado esta obra. O tudo está consumado da cruz significa que nada tem para ser feito posteriormente. Que Jesus veio aqui à terra para realizar uma obra perfeita, completa e irretocável. Não tem o que mais fazer. Não existe possibilidade de nós aperfeiçoarmos qualquer coisa daquilo que Cristo fez. Ele é totalmente suficiente, totalmente eficiente e totalmente eficaz. Nós temos muitos remédios que são eficientes, mas não são eficazes para certas doenças. Jesus não só é suficiente, é eficiente e é eficaz para toda a nossa salvação, para toda a nossa santificação e para toda a nossa glorificação. Ele é tudo. Não existe possibilidade de você fazer absolutamente nada para melhorar a sua performance diante da salvação. Aliás, a única coisa que você pode fazer é estragar. A única coisa que você pode fazer é dificultar mais o seu descanso. Então, nós temos que entender que este assentar-se implica na consumação da obra. Que no velho pacto não havia cadeira no tabernáculo, no templo, e que Jesus está assentado. O que significa que tudo está completo. Então agora estamos retornando e vamos voltar para o capítulo 8, versos 1 e 2 de Hebreus. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos voltar aqui para o verso 1. Depois, o escritor de Hebreus. Quem foi o escritor de Hebreus? Quem foi o escritor de Hebreus? Um professor no seminário de Princeton, no século passado, perguntou a um aluno: quem foi o escritor de Hebreus? O aluno disse: professor, eu esqueci. Ele disse: lamentável, esse é o esquecimento, porque era a única pessoa que sabia. E o seu esquecimento deixou para a humanidade uma tragédia muito séria. Alguns acreditam que pode ter sido Apolo, outros que foi Paulo, outros acreditam até que tenha sido Priscila. E essa vertente encontra bases muito fortes, porque depois de escrever 13 capítulos, ele diz, tendo escrito resumidamente, só podia ser uma mulher. Mas depois de escrever 7 capítulos, o escritor diz: ora, o essencial. O que você me diz que é essencial? O que é uma coisa essencial? Não, o que é uma coisa essencial?
é uma coisa sem a qual você não pode viver. Usa-se a expressão latina sine qua non. Sine qua non significa sem a qual não se pode viver. O essencial, disse o Zé Luiz aqui, água. A água é uma coisa essencial, sem a qual não podemos viver aqui na terra. Ar é essencial. O essencial das coisas que temos dito já até aqui é que possuímos um sumo sacerdote que está entre Deus e o homem. O sumo sacerdote é aquele que intermedia entre o homem e Deus, é o sumo pontífice. Palavra hoje mal usada com relação ao Papa. O Papa não é sumo pontífice. O sumo pontífice é Jesus Cristo. Ele é a suprema ponte que nos liga a Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o essencial é que nós temos um sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Por que ele se assentou? Por que ele se assentou? Diga. Porque não tem mais nada para fazer. A obra está completa. E hoje, ele assentado no céu faz uma obra. Ele tem um ministério hoje. Ele está sentado lá intercedendo por nós, aqui em Londrina. Não só aqui em Londrina, mas sobre toda a face da terra, para que aqueles que ouçam o evangelho da suficiente graça de Deus possam receber e não ser enganados pelos picaretas da religião. É a intercessão de Cristo. Então esse sumo sacerdote está à destra do trono da majestade dos céus, consumou uma obra perfeita. Quando eu ouço determinadas pessoas, eu hoje de manhã me referi que eu quase quebrei este dedo lá no encontro dos homens, porque eles estavam contando ali que havia um religioso, filho do diabo, com um saco de orações nas costas, subindo uma montanha, suado feito um jumento, subindo com aquele saco e uma câmera, gravando, porque isso tem que mostrar para todo mundo, todo o Brasil, ele dizendo, eu estou aqui para pagar o sacrifício, para que você receba as bênçãos de Deus. Eu não aguentei com aquilo que ouvi, dei um soco na mesa, quase que me arrebentei, mas eu não quero perder a minha capacidade de me indignar contra estes roubadores do sacrifício de Jesus Cristo. Aquele sacrifício foi único, eterno, irrepetível e continua vigorando até a eternidade. Amém. Ele não pode ser repetido. Ele é um sacrifício perfeito. Você estiver debaixo da sua fé como dom de Deus, você está seguro. Porque você não tem nem fé para crer nele. Olha, o essencial de tudo que nós temos falado é que temos um sumo sacerdote assentado à destra do trono de Deus. Você quer mais? Veja o verso 2, ele diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aquele tabernáculo de Moisés era provisório, até que viesse aquele que tinha um
processo eterno de redenção permanente. Cessa tudo enquanto a antiga musa canta. Pode acabar com sua ideia de que você vai fazer a Deus amar você mais. Se você for fiel, Deus te ama. Se você for infiel, Deus te ama. Você está pregando que eu posso viver infielmente e Deus vai me amar completamente? Sim, senhor. Só que você vai sofrer as consequências da sua infidelidade, da mesma maneira que uma pessoa, quando põe a mão no fogo, queima e vai sofrer as consequências. Mas isso não desfaz o amor de Deus por você. Pelo contrário, Ele vai lhe levar a algumas circunstâncias até que você se renda completamente. Segundo o apóstolo Pedro, o assentar-se está relacionado à obra da cruz, através da morte e ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2, versos 34 a 36. Estabelecimento de um senhorio como o Senhor ressuscitado. Morte e ressurreição faz de Jesus Cristo o Senhor. Olha, temos um... Disse o Senhor Javé ao meu Senhor, assenta-te. Jesus Cristo se tornou Senhor pela sua morte e ressurreição. Atos, capítulo 2, 34 a 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A vida cristã do Evangelho de Jesus Cristo está fundamentada em dois pilares: morte e ressurreição. Morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição com Cristo. A morte de Cristo tinha como finalidade levar a minha morte com Cristo. A ressurreição de Cristo tinha como finalidade levar a minha ressurreição em Cristo. Isso é a súmula do Evangelho. Vamos voltar para o verso. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse, aqui quando aparece Senhor ao meu Senhor, aqui é grego. Aquele outro é citação do grego. Por isso no grego não tem essa expressão. Disse Kyrios ao meu Kyrios. Tanto faz Senhor Javé como Senhor Jesus, é a mesma expressão. No hebraico não. É Javé, o Senhor, e Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem está dizendo isso é o Pai. Assenta-te, meu filho, que os teus inimigos... Quais são os inimigos de Cristo? O pecado, a morte e mais o diabo. Os outros são os inimigos do homem. O mundo, a carne, o ego são os nossos inimigos. Os inimigos de Cristo, Ele já colocou debaixo dos seus pés, estão sendo vencidos. O último a ser destruído, vencido já foi, é a morte. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja agora o verso 36. Esteja. O quê? Absolutamente certa. Quem? Toda a casa de Israel. Por favor, gente. Israel
não é judeu. Judeus são os descendentes de Judá, da tribo de Judá. Israel são os descendentes de Jacó depois que ele passou pelo vale de Jaboque. Israel é uma linguagem diferente dentro da Bíblia no seu contexto geral. Hoje nós somos Israel de Deus. O Israel de Deus é aquele que vive pela fé como a teve Abraão. A toda a casa de Israel, a todos aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus, de que este Jesus, não só vós, judeus, matastes, mas Glênio também fazia parte da morte de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não morreu por causa que os judeus mataram, nem Pilatos, nem Roma. Ele morreu por causa de Glênio, absolutamente por causa dos meus pecados. E agora você, se quiser entrar nessa fila, já tem a obra de Deus providenciada para você. Eu me lembro de um dia que um jornalista da Folha de Londrina estava fazendo um artigo sobre a Páscoa. Diga-se de passagem aqui, parêntese. Nós precisamos no próximo ano acabar com essa história de dar bolo, pão, bombom de chocolate para menino em Páscoa. Até que esse ano vai. Nós vamos parar com essas besteiras de criar a Páscoa dentro do modelo velho. Isso é modelo do capeta. De ovo de Páscoa e de chocolate que faz mal à saúde. Você quer que eu dê uma aula hoje aqui de adoecimento por causa de chocolate e de açúcar? O professor, meu guru está ali sentado, professor Junô. Nós vamos começar a mexer com esse povo aqui. E agora eu já me perdi. O jornalista da Folha de Londrina, chegando para mim, diz o seguinte: quem foi que matou Jesus? Os judeus ou Roma? Digo, nem judeu nem Roma. Quem matou Jesus foi Deus. Como assim? Eu disse, foi o pai que enviou ele para se morrer. Aquela morte não era dele, aquela morte era sua e minha. Ele morreu uma morte que não era dele. Ele não tinha pecado. Você e eu é que somos os pecadores. Ele disse, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Onde é que o senhor aprendeu isso? Eu digo, na Bíblia. Vamos ver. E fomos ali olhando. Isso está contado num dos livros que eu escrevi. Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus Pai, o fez Senhor e Cristo. Esse é o Messias. Vamos voltar aqui a um conhecimento básico. Cristo é o Deus antes da encarnação. É o Filho. Elohim é o nome plural que tem o Pai, El Shaddai, que tem o Filho, Yahvé, e que tem o Espírito, El Elyon, o Ruach Elyon, o Deus Espírito do Deus Altíssimo. A Trindade. Agora, Jesus Cristo, Jesus é o homem. Cristo é o Cristo. Cristo Jesus é Deus humano, Deus em carne. Jesus Cristo é o homem ressuscitado como Deus. Cristo Jesus é Deus encarnado. Jesus Cristo é o homem exaltado na posição de Deus. Lá nos céus, no terceiro céu, no céu dos céus, nós não temos mais na Trindade uma figura sem carne e osso.
A figura que está lá no céu hoje, eternamente, amém, é um homem. O segundo elemento da Trindade, eterno, é um homem de carne e osso, sem sangue. Jesus Cristo, o Senhor, realizou uma obra completa. E eu agora posso descansar nessa obra feita por Ele. Eu dei graças a Deus quando eu cheguei ali na nossa livraria, que vi os 6 livros do Macintosh. Estou esperando que vocês agora... Já encontrei um irmão dizendo assim, estou lendo os livros do Macintosh. Que coisa maravilhosa. Fazer um curso de teologia. São 6 volumes. C.H. Macintosh. Ele nasceu em 1820 e morreu em 1898. Portanto, um menino. Escreveu vários livros, e estes 6 livros do Velho Testamento, do Pentateuco, Penta é 5, mas ele escreveu 6, porque Deuteronômio ele escreveu 2 volumes. Está aí. Quem quiser conhecer Jesus no Velho Testamento, leia Macintosh. Leva 3 anos lendo, devagarzinho. Faça um curso de teologia em casa, sem precisar pagar mensalidade. Depois que você estudar Macintosh, você está formado em teologia do Velho Testamento. E aí o professor fica sem serviço. Mas ele vai lhe ajudar a fazer a análise. Nós temos esse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que realizou uma obra perfeita, que agora está sentado e que não deixa para você nada para fazer. Ele fez tudo. Dá para descansar. Ok. Somente no Filho, o Filho de Deus, em toda a história da redenção, é dito de modo muito claro, assenta-te à direita. A sua obra encontra-se completa, perfeita, e não pode ser retocada. Hebreus 1:13. Olha, nunca disse para anjo, nem para querubim, nem para serafim, nem para arcanjo, não disse para só para o Filho. Só para o Filho. Hebreus 1:13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Qual foi o anjo que ele foi dito isso? Por que ele não disse isso para Miguel? E não disse isso para Gabriel? E não disse isso para os serafins, para os querubins? E nem disse isso para Lúcifer? Apesar de Lúcifer ter sido o anjo mais lindo que já passou pelos páramos celestiais. Ele foi chamado de sinete da perfeição. Se você pensa que Lúcifer é feio, essas histórias são da Idade Média, para fazer medo a neném, às criancinhas. Diabo de chifre? Pode quem ter chifre é outra pessoa, diabo não. Pode ficar certo que ele é lindésimo. Ele anda no meio das pedras afogueadas. Vocês vão fazer estudos sobre pedras. Um dia nós vamos ver sobre os cristais de rocha. Nós vamos estudar sobre os cristais e as pedras dos poderes carismáticos. Os poderes telúricos. Para vocês entenderem que isso tudo faz parte da obra luciferiana. Quando você viu um cara abraçando a árvore e buscando força telúrica, pode saber que o outro está ali por perto. Porque está negando o sacrifício de Jesus Cristo. Isso impressiona, as pessoas ficam todas impressionadas. Mas a vida de fé não é vida de impressão. É vida de confiança na suficiência dele. Viu?
Assenta-te. Qual foi o anjo que ele mandou assentar-se? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés? A qual deles ele disse? Por que só o Filho? Porque só o Filho consumou uma obra total. Olhando para você, olhando no seu rosto. Não é obra de acusação, é obra de salvação. Vamos dar uma olhadinha aí, Hebreus, aí mesmo, o 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eita texto. Vamos voltar lá para o primeiro? Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Ele falou muitas vezes. Ele falou de muitas maneiras. Ele falou através dos profetas. Ele falou extensivamente. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Qual é a linguagem final da Bíblia? Qual é a linguagem que põe ponto e pronto? Qual é a linguagem? O Filho. A linguagem de Deus, ele teve vários tipos de linguagem. A natureza fala de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é uma linguagem de Deus. O universo zoodíaco fala de Deus. Nós olhamos para a terra, olhamos para a criação, está falando de Deus. Deus falou pelos profetas, anunciou pelos profetas. Deus falou de várias maneiras, mas chegou um ponto que ele falou exclusivamente. Nesses últimos dias. Quando é que começam os últimos dias na Bíblia? A partir do nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os últimos dias começam a partir da vinda de Jesus Cristo nesse mundo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quem é o herdeiro? Hein? É Jesus Cristo. E você é o quê? Co-herdeiro com ele. Ou seja, tudo que é dele é seu. Co-herdeiro com ele, pelo qual também ele fez o universo. Está dizendo que o herdeiro é o que fez o universo. E aí no verso 3 ele diz, ele, este herdeiro, é o resplendor, é a esplêndida manifestação da glória, e a expressão perfeita, exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora preste bem atenção. Depois de ter feito de uma vez para sempre a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Só pode se assentar quem terminou a obra. Ele está sentado à direita do Pai, na majestade. Por que ele está sentado? Porque ele realizou uma tão grande salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Está sentado.
Ele não está agoniado. Não está aflito. Já realizou. E aí o verso 4 diz: tendo se tornado tão superior aos anjos. Lembre-se que esta carta, a carta aos Hebreus, fala da superioridade de Jesus. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior à ordem de Melquisedeque, ao próprio Melquisedeque, superior a todas as coisas. Ele é superior. Ele está acima de todos. Por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns anos atrás, lá no Canadá, eu vi essas coisas de carro, como é que se chama? Esses colantes de carro, adesivo, que dizia assim, era todos esses adesivos que apareceram na mesma época, lá pelos anos 90 no mundo, eles tinham assim: Buddha is Lord. Buda é Senhor. Aí, no outro lugar, aparecia assim: Jesus is Lord. Jesus é Senhor. E lá no Canadá eu vi assim: Lutzi is the Lord. Lutzi é a forma latina de Lúcifer. Is the Lord, o Senhor. Ele quer usurpar esse título de Cristo. Mas quem é o Senhor é aquele que venceu o pecado, a morte e o diabo na cruz. Esse é Jesus is the Lord. Esse é o Senhor. Não é essa turminha que quer botar nesses que não venceram nada o título que pertence a Ele. Então a Ele está acima, excelente. Um nome acima de todo nome. Mais excelente nome do que eles. Não tem um outro nome que o nome de Jesus. Temos muitas histórias. Billy Graham conta que uma senhora estava com a filhinha naquela tipóia, aqui que eles usam lá no Tibete, catando arroz na barranca do morro. E ela acostando ali, de repente ela olha em cima na pedra uma tigresa e 2 tigrinhos. Vê a tigresa lambendo os beiços. Estava acabando de fazer uma oração. Graças te dou por esse alimento, Pai. Ela olhou para a mulher, e a mulher olhou para a tigresa que estava ali, a uns 10 metros dela, com os 2 filhotes, e ela não tinha o que fazer. Ela não podia virar as costas que o neném estava aqui. Ela olhou para a tigresa e disse: Jesus. Billy Graham diz em Jesus. Sem dúvida ela disse na língua dela: Jesus. E a tigresa virou-se e entrou na mata. Você diz coincidência? Coincidência é para o estúpido, para o incrédulo. Aqui nessa igreja tem um homem que é alucinado por velocidade. Ele não anda a menos de 180, 200. Agora acho que está velho o suficiente para não fazer mais essas loucuras.
Mas ele vinha com a esposa e de repente o carro deu uma virada, não tinha mais tempo para fazer nada, tinha uma pedra na frente, não tinha freio, e ele disse, Jesus! Caiu do outro lado. Coincidência. Coincidência. Billy Graham conta que um pastor entra numa igreja, numa casa de uma pessoa lá na China. Estava alguém sacrificando uma galinha ao demônio. E aquele pastor, quando entrou, aquele homem entrou naquela casa para pregar o evangelho, a mulher veio com a faca em cima dele para sangrá-lo, ele disse, Jesus, ela caiu. Esse é o nome que está acima de todo nome. Até mesmo o incrédulo, quando usa esse nome, ele diz assim, em meu nome expulsarão demônios, farão maravilhas, mas eu nunca conheci. Porque o nome dele, até pelo incrédulo, é poderoso. Agora, quanto mais para os filhos. Esse é o nome, querido. É o sumo sacerdote que está sentado, que ama você. Que é apaixonado por você. Que não tem um pecado que ele não tenha vencido. Um irmão me disse assim, Glênio, é certo pedir perdão a Jesus pelos pecados? Eu disse, não. Não é certo. Você pode confessar, porque perdoado você já está. Confessar é diferente de pedir perdão por uma coisa que já lhe deu. Confessar é dizer, Senhor, isso é pecado. Isso aqui que o Senhor disse é o pecado que eu cometi. Ele disse, mas você já está perdoado. Ali na cruz eu carreguei todos os seus pecados. Esse pedir perdão é incredulidade, nossa. Que coisa mais linda, não é? Pai. Vamos dar uma olhadinha. Ele assentou-se, porque realizou uma obra. Depois os eleitos de Cristo, isto é, eleitos nele, uma vez que ele é o único eleito desde a fundação do mundo, tendo pela graça nele crido, todos esses também foram atraídos a ele, incluídos no seu sacrifício. Por isso, todos os eleitos também encontram-se assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Eu acabo hoje, gente. Esse primeiro versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção. Leia a Bíblia olhando preposição. Presta atenção nas preposições da Bíblia. Presta atenção nos verbos da Bíblia. Vamos voltar lá. Mas Deus é o quê? É o quê? É riquíssimo, diz a outra versão. É riquíssimo. Humberto, qual é a palavra no grego aqui para rico? Plutocratas. Pluto. Muito, muito rico. Muito rico. Muito rico. Rico em quê? Em misericórdia. O que é misericórdia? É não dar àquele que merecia o que ele merecia. Deus é rico em misericórdia. E por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. Qual foi o amor dele? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que amor é esse? É inesgotável. Faz favor de beber a água do Oceano Atlântico todo. Tente pegar um copo todo dia, toda hora e começar a beber.
Quantos anos você levará bebendo a água do Oceano Atlântico? Quando é que você vai esvaziar o Oceano Atlântico? E se toda a humanidade resolvesse beber a água do Oceano Atlântico, fosse transformada em água doce e eles fossem beber? Pode tomar, pode tomar. Quanto mais toma, mais tem. Tenta esgotar o amor de Deus. Faz favor. Esse grande amor com que nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos, na nossa delinquência, nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com. Olha bem, atenção à expressão. Com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu ganhei vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não entrou mérito. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em. Dá para ver? Em. Eu estou nele, em Cristo. O único eleito desde a fundação do mundo é Cristo. E todos os que estão em Cristo são eleitos com Cristo. O único eleito. Aí se vocês quiserem estudar essa teologia, vão estudar Barth, a dogmática de Barth, que ele vai explicar para vocês. O eleito nos fez eleitos nele. Quem está em Cristo é eleito. Quem não está em Cristo é queijo. Não é eleito. Para mostrar nos séculos vindouros, o que ele vai mostrar a quem? Aos principados, às potestades, aos demônios e aos incrédulos no século vindouro, a suprema riqueza de quê? Da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Desconstruir religião é um projeto difícil. Desconstruir essa mentalidade de executivos da fé é muito difícil. Praza aos céus que o Espírito de Deus traga luz para que estes cascas de jabuti ganhem a dimensão da libertação em Cristo e vivam pela suprema suficiência de Jesus Cristo. E se essa igreja tivesse fé, era um arrompante de aleluia aqui, mas é uma turma de frouxo. Uma turma de incrédulos que não sabe nem o que é. Nem o que é a suficiência de Cristo. Tudo que o Pai tem para os seus eleitos está no eleito que foi consumado lá na cruz. A obra de Cristo completa e final. Nada se pode acrescentar ou subtrair. Ele é tudo em todos, nele reside todo o nosso descanso, assentados nele. Onde é que você está, criatura? Pronto. Você diz assim, não, eu estou aqui na primeira igreja sentado num banco. Esse é o seu estado aqui, mas o seu estado de fé é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, mas esquentou agora. Conclusão. Aquele que está sentado à direita do trono já realizou uma única. Depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Única, perfeita, acabada e eterna obra de redenção. Única. Um único sacrifício. Perfeito. Não tem retoques. Acabada. Completa. E eterna. Nada mais precisa ser feito. Por quem quer que seja. Pois esse sacrifício cobre o preço de todos os pecados, em todos os tempos, na vida de todos os que creem.
Tem gente que, eu tenho que desfazer essa obra do diabo. Já foi desfeita. Está desfeita. Agora é fé, é crer. Lembrando que a fé é dom de Deus. A fé é um presente que Ele deu para você. Você nasceu incrédulo. Você nasceu ignorante, analfabeto, desdentado, estúpido, caótico, mentiroso, filho do diabo, mas Ele, pelo seu grande amor, lhe deu fé para crer nele. As outras coisas você aprende na escola. Mas fé, só dom de Deus. Isso fere, eu sei que tem gente aqui zangado. Mas não me importa que você zangue. Eu estou dizendo aqui, a porta desta igreja está aberta. Nós não vamos fazer negócio com pessoas com humanismo, de ficar alisando gente, não. Viu? Eu não gostei do que você disse. Você não gostou? Vai pastar no outro pasto. Aqui pasta quem pasta na Bíblia. E nós não queremos fazer negócio com pessoas. E nem fazer abuso de gente. Ou você é liberto, ou você vai ficar no cabresto. Eu tenho gente zangada comigo porque eu mudei o tom da pregação. Se o senhor era mais suave, daqui para frente vai piorar. Eu quero dizer para vocês que na suficiência de Cristo nós não vamos negociar nenhum passo. Olha, não há fé inata nos descendentes de Adão. Não há fé inata. Tantos que creem na esperança da sua vinda, bem como os que creem creram e creem a partir da sua vinda, porque no Velho Testamento as pessoas tinham esperança no Messias que havia de vir, eles andavam na esperança. Nós andamos na fé do que já aconteceu. Tanto aqueles que andaram pela esperança na fé que havia de vir, porque a fé veio por Cristo, quanto aqueles que estão crendo hoje, é pela graça em Cristo Jesus. É pela graça. Para quem não tem condições, dou graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. E não tem esse negócio, eu tenho mérito. Mérito vai ter você nas suas academias, na maçonaria, em qualquer lugar. Aqui não. Aqui é o indigno, é o mendigo, é o falido, é o fracassado, que foi aceito pela suficiência de Jesus Cristo. Vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história. Eu estou vendo aqui uma gente com a cara enroscada, enrosque mesmo. Porque Jesus Cristo veio para tirar o peso. E eu não tenho medo de cara feia não, porque eu vejo no espelho todo dia. Eu já vi um levantando a mão ali para querer falar alguma coisa e vai ficar quieto. Tanto um quanto o outro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de todos estão cobertos pela eficácia de sua missão. Missão messiânica. Pela eficácia, pela eficiência dessa obra da cruz. E pela suficiência da sua graça manifestada pessoalmente naquele que crê. E aleluia e amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.